quase desnecessário apresentar o pastor Ricardo, porque ele é de casa. Mas como tem algumas pessoas novas no nosso meio, o pastor Ricardo é um irmão, um companheiro nosso, né? E eu creio que ele se sente muito à vontade no nosso meio. Mas eu acho que a gente se sente mais à vontade ainda quando ele está no nosso meio. Então isso é maravilhoso e eu creio que Deus vai continuar fazendo grandes coisas no nosso meio. Vou pedir aos irmãos que não saiam agora, não saiam, só toma água e volte, só se for para tomar água. É rapidamente, por favor. Bom dia a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que alguém ainda não me conhece aqui? Tem? Não conhece? A irmã ali. Vamos me conhecer hoje um pouquinho, né? Eu não sou a pessoa mais importante aqui. Quem é mais importante que é Jesus. Com certeza. E através dele nós nos tornamos pessoas importantes para ele. Isso é o que importa para nós. A presença de Deus, ela é sensível aqui. Todo lugar que é consagrado a Deus é algo fantástico. Quando você chega e já sente a presença. Quando o povo de Deus está presente, Deus está ali. E o mais importante é que estejamos abertos àquilo que Deus quer fazer. Eu sei que Ele fez na sexta, ontem, e hoje já começou. Ele, não que Ele esteja terminando, mas que Ele está, de certa forma, confirmando, né, aquilo que Ele deseja para as nossas vidas, e em especial para a comunidade do caminho. Esse processo de lançar a rede e fazer discípulos. É um processo doloroso, difícil, não é um processo fácil, mas é um processo que a igreja tem que viver diariamente e precisa evidenciar, como os irmãos têm evidenciado, essa caminhada contínua até que Cristo volte e leve a sua amada igreja. O fim desta obra é essa, quando Jesus voltar. Esse é o fim da obra de Cristo. Enquanto isso, nós estivermos aqui, nós temos que estar atentos a fazer aquilo que o Senhor deseja, que é levar a sua palavra, lançar a rede e fazer aquilo que Ele tanto almejou, que era a nossa salvação. E quando a gente compara o lançar a rede, e tem alguns aspectos que eu gostaria de estar frisando, mas antes disso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Evangelho de Mateus capítulo 4. Apenas os versículos 18 e 19. Nós estamos passando, ou vamos estar, talvez, não bem no início, mas a gente não estamos vivenciando um momento, esperamos que Deus possa ter misericórdia para que não chegue isso, a uma geração que está cada vez mais afastada. Quando eu digo uma geração, os jovens de hoje são cada vez mais distantes. E o inimigo ele tem usado de muitas artimanhas, de muitas ciladas para cada dia afastar as pessoas de Jesus. A cada dia afastar as pessoas da existência real de Jesus. E nós temos uma geração que vem, que, por incrível que pareça, dentro da nossa, falando da nossa nação, jovens, crianças jovens que estão a cada vez mais distante do conhecimento da verdade, devido a muitas ideologias, a muitas situações que têm lastrado na nossa nação. Então é bom que a igreja esteja preparada para isso. É bom que a igreja esteja atenta para isso,
porque a cada dia que passa, os corações estão a cada vez mais endurecidos, mais distantes e menos temerosos a Deus. Isso, claro, cria uma situação e uma dificuldade muito maior para a igreja na questão do evangelismo, da questão de buscar almas, de salvar almas. E também não só a questão da salvação, porque na medida que você traz a pessoa vem para a igreja, ela vem também, inclusive eu vi uma frase esses dias que a salvação é Jesus que, o processo da salvação, Jesus nos tirando do lamaçal do pecado, ok? Mas também tem um processo da santificação, ou seja, tirando a lama de nós. Então, é esse o processo que nós precisamos estar atentos e preparados, ao qual nós temos que lançar a rede, tirar as pessoas e fazê-las de discípulo. O que é? Dar um ambiente para que a santificação chegue na vida daquela pessoa e aquela lama saia da vida da pessoa. Então, nós estamos vivendo momentos que a lama está cada vez mais densa. A lama praticamente não está, ela está virando um pinche, né? Ela está difícil de tirar das pessoas. A cada vez que passa, o pecado está cada vez mais difícil de ser retirado, até mesmo porque os valores que nós vivemos hoje estão sendo a cada vez mais destruídos. Então, a igreja precisa se preparar para isso, porque a cada dia que passa, as pessoas estão muito mais difíceis de chegar à verdade, devido a essas situações, inúmeras situações, que não é o caso aqui que vamos falar nesta manhã, nesse dia, mas de nos preparar para que nós tenhamos capacidade de entendimento, porque a Bíblia fala em Coríntios que nós vencemos as trevas através da revelação, do conhecimento da verdade. E quando nós temos o conhecimento da verdade, é a ferramenta, é a arma que nós temos que avançar contra o inferno, contra o inimigo, que tem também avançado contra as vidas e levando as vidas a perecer. Então, nós temos que ter, e Jesus nos deu essa condição, Jesus nos deu essa ferramenta, e o mais importante que eu vejo na nossa vida são as convicções que nós temos que ter com relação ao Evangelho, com relação à própria salvação, a nossa própria salvação. Ou seja, eu tenho que ter convicção da minha salvação. Eu preciso ter convicção de que eu sou salvo, de que se tocar a trombeta, hoje eu vou dar glória a Deus, não esconder debaixo da cadeira. Se tocar a trombeta hoje, a Bíblia fala, o pau vai comer. Não é? Tocou a trombeta lá, o negócio fechou, acabou, fechou o tempo, como se diz aí. Ou nós vamos subir isso, não vamos esconder. Então, onde está a certeza, a convicção da nossa salvação? E na medida, essa convicção, eu gostaria de trazer nessa manhã aqui, reafirmando para nós, essa convicção, ela é fundamental para que eu possa lançar a rede. Porque se eu não tiver a convicção do meu trabalho, de que eu vou conseguir uma hora, através do meu trabalho, mesmo que por várias vezes que eu bata a rede e ela venha vazia, uma hora eu vou bater, ela vai vir com alguém. Ela vai vir com algum fruto do meu trabalho. Para isso eu tenho que ter convicção do meu trabalho. Amém? Diz a palavra de Deus, Mateus 4, versículo 18, 19, diz o seguinte: Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes no mar, porque eram pescadores. E disse: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Bom, o que é ser um pescador? O que é ser um pescador? A gente imagina ser pescador, aquela pesca e pague. Fala a verdade. Pesca e pague. Uma vez fosse um pesca e pague, bichinho coitado. Ele já pegava, já fazia sinalinha para puxar ele. Não é essa a realidade. Ser um pescador, se lançar a rede, precisa de muita coisa. Certa vez, eu gosto muito de ir em determinado lugar, na praia, em Itaoca, lá tem uns barquinhos que o pessoal vai,
no mar, né? Bater rede no mar para trazer uns peixes, para vender na praia, que negócio todo. Estava observando. Ele sai 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para trazer o seu alimento, para vender o peixe, ou levar um peixe para casa. E às vezes voltam vazios. Mas levantam 2, 3 horas da manhã. E se estiver chovendo ou não, eles estão indo. Então, ou seja, não é fácil ser um pescador. E Jesus está falando com Pedro justamente isso. Pedro deve ter pensado, puxa vida, estou querendo sair da pescaria, o cara está me dando pescaria de novo. Pensa bem, eu estou aqui na pescaria, eu quero me aposentar, quero fazer outra coisa, né? A gente pensa assim, eu sou pastor, quando me aposentar, eu vou continuar sendo pastor, mas não quero ser tão pastor assim. Está conversando com a Denilson ali, sinceramente estava orando esses dias. Deus está me levando a orar, orando por mim, pelos pastores, que a gente, né, tem esse costume. O Senhor, dá-nos uma aposentadoria abençoada. Dá uma aposentadoria. Então, Pedro deve ter pensado, puxa vida, eu estou cansado de pescar, bato rede, o homem vem falar que eu vou pescar homem. Que negócio, história é essa, né? Então, Jesus está dizendo o seguinte, que o seu trabalho é difícil, Pedro, o seu trabalho vai continuar sendo difícil. O seu trabalho vai continuar sendo árduo. O seu trabalho vai continuar sendo um trabalho que vai exigir daquilo que você está fazendo, a exigência máxima da sua profissão. É isso que Jesus está dizendo. Vou te fazer pescador, todo mundo acha que é bonito, né? É um abacaxi isso aí, sempre falo. Fazer pescador, puxa vida. Né? Não é fácil. Peixe, você pega o peixe, mas homem, nossa Deus, é difícil demais. Quando fala homem, é homem e mulher, viu, irmãs? As irmãs estão juntas aqui. É homem e mulher, está junto aqui. Humanidade, está tudo na rede, lá vem homem, mulher, né? Que vem peixe também, né? Não é assim? Então, o que exige? Gostaria de mostrar para vocês o que exige da gente. O que Deus está pedindo de vocês? O que Deus está pedindo da sua igreja? O que Deus está pedindo da comunidade Caminho? Qual que é o empenho que Deus está querendo? É muito claro na vida de um pescador. Não vai mudar o nosso empenho. Mas, uma coisa importante, disciplina. O pescador precisa de disciplina. Para você evangelizar, para você buscar almas, você precisa ter disciplina. Você precisa ser disciplinado. As pessoas, quando eu digo disciplina, não só a questão de você saber lidar com o tempo, com a obra de Deus, mas também das pessoas observar em você que você é assim. É o exemplo. As pessoas vão observar que você é aquele que não larga a sua rede. Você está me entendendo? Você não larga a sua rede. Toda hora você está... A pessoa, puxa vida, que persistência, que insistência. Deve ter alguma coisa boa nisso. Quando nós estamos vivendo o Evangelho, né, que as pessoas observam, vê, isso é uma grande vantagem para a nossa vida. É o exemplo, a disciplina que nós temos com Jesus. A disciplina da oração, da comunhão com Deus, a disciplina da congregação, de congregar. Tudo isso é visível na nossa vida. Já pensou um pescador que sai 10 horas da manhã para pescar e volta meio-dia para o almoço? Que disciplina é essa? Não tem. A dedicação na profissão. Pedro, provavelmente, e André eram pessoas extremamente dedicadas à profissão. Uma coisa que você tem que ser dedicado à obra de Deus. A dedicação, ela não procede só de quem está no altar. Pastores, presbíteros, enfim, o pessoal do louvor, você cruza os braços e pensa, não, isso é uma responsabilidade de quem está um pouco acima. Aqui ninguém está acima de ninguém. Aqui ninguém está, né, é superior a ninguém. Tá certo? Ninguém tem superioridade a ninguém. Apenas alguns têm cargos que outros talvez não terão, mas a responsabilidade de estar fazendo a obra é de todos nós. De estar dando exemplo, de estar lançando a rede é de todos nós. Amém? Já falei, às vezes nós estamos no ministério, não é porque que nós escolhemos estar no ministério, é porque Deus escolheu para que estarmos aqui. Então, essa é a situação. Eu não levantei a mão, eu não falei como Isaías, eis-me aqui, não. Você é bonito quando você vê Isaías aí, Senhor, eis-me aqui. Eu falo, puxa vida, o senhor me encorajou demais. Eu não falei isso, não. Quando eu vi, já estava ali.
né? Então, é assim que acontece muitas vezes na nossa vida. Talvez você está esperando Deus falar com você, que eu vou te usar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Que nada, rapaz. Na hora que você vê, já está no meio do negócio, já fazendo. É assim que as coisas acontecem também. Deus tem uma multiforme sabedoria de fazer. Tem gente que está esperando chamado, que é do céu, um anjo vir aparecendo na beirada de sua cama, esse que te escolhi para fazer minha obra, e você vai com Isaías, vai no céu, vê o trono de Deus, que é uma coisa louca, né? Pensa bem. Nada, Isaías foi Isaías, você é você, Deus vai falar com você no culto hoje, Deus tocou no seu coração na palavra, às vezes estou falando aí, Deus está falando no seu coração, toma vergonha, regar suas mãos e vai embora. É assim que funciona. Assim que funcionam as coisas de Deus. Deus tem uma multiforme de sabedoria de fazer. E nós ficamos enlatando Deus que tem que ser dessa maneira, tem que ser igual a Isaías. Parecer um anjo, né? Você acha que aquela visão de Isaías foi uma visão extremamente bonita? Não, aquela visão de Isaías foi extremamente eficaz para Isaías. Mas não foi a visão bonita, não. Até os serafins estavam com o olho coberto. Isaías olhando aqui tudo, falou, estou lascado. Né? Para ele teve medo daquele momento. Então, o chamado de Deus é uma questão pessoal, né? Uma questão que Deus está falando no seu coração, e você precisa o quê? Se tornar pescador. Então, a dedicação, vem também a perseverança, sabe? Uma alma é difícil ganhar uma alma. Estava conversando, acho que com o pastor Daniel, estava conversando aqui, falando que eu orei para minha mãe mais de 30 anos. A minha mãe, baixinha, pequenininha, tal. Um dia lá na nossa igreja, eu pregando tal, e deu apelo, ela levantou a mão e foi lá na frente. Eu nunca falei com ela para aceitar Jesus. Aceitou Jesus. Mais de 30 anos orando. Mais de 30 anos. Então, para alcançar uma alma é muito difícil. Às vezes você vê nessas multidões, as pessoas indo lá na frente, tal. Amém, glória a Deus. Ok, a rede foi lançada. Mas é difícil uma alma se converter. É ou não é? Você foi facinho converter. Foi um amor sua conversão. Primeiro culto você entrou na igreja? Pela dor. Às vezes é assim. Né? A primeira vez que você entrou na igreja, o pastor fez apelo, você veio bonitinho na frente. Chorou, foi embora para casa? Não, foi muita oração, muita gente orando pela sua vida. Muita gente intercedendo pela sua vida. Ser difícil, coração duro, incrédulo, falando, xingando Deus, e que negócio todo. E Deus foi lá com misericórdia, foi e te resgatou. Com paciência. Com muita paciência. Deus é paciência. Não ganha, paciente. E vai converter sim. Né? Não resiste não. Não resiste não. Uma hora Deus dá uma voadora, né? E pega. Deus pega firme, meu filho. Deus pega firme. Deus ninguém escapa. Deus pega firme. Por amor. Porque Ele te ama. Ele nos ama. Então, é assim a nossa vida. Todos nós tivemos dificuldade para se converter. Todos nós aqui tivemos dificuldade. Por isso, é necessário oração, intercessão, persistência para a vida daquele seu parente, daquela pessoa que você quer que seja salva. Que precisa ser salvo, não é que você queira, mas que precisa ser salvo. Porque nós sabemos que o único caminho é Jesus. Nós sabemos isso, não é egoísmo, não, isso é verdade. E a gente fala, puxa, será que é só Jesus mesmo? É só Jesus, pronto, acabou, a Bíblia diz isso. Não tem outra maneira de ser salvo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta. Acabou, não tem jeito mais, é por Ele, e a porta está aberta. O importante é isso. Conhecimento, e é isso que eu quero falar um pouco nesta manhã. Não sei até que hora que eu posso ir aqui, até que horas? Quanto tempo aí? 2? Está melhorando. 2? 2h30? Está melhorando. 4h30? Amém? Está melhorando. Vou te falar uma coisa. Que benção, vou te falar uma coisa. Se quer ver o pastor feliz, vai falar que não tem hora para acabar. E o conhecimento é fundamental.
para pescaria precisa ter técnica. Você acha que aquele pescador meio desengonçado, sai com o barquinho lá, com a rede dentro do barco lá, ele sai totalmente... Não, ele tem que ter conhecimento. Ele tem conhecimento de tempo de pescar, na hora de pescar, onde jogar rede, ele sabe onde está passando determinado cardume de peixe, ele tem técnica, ele tem conhecimento. E o fundamental para que nós possamos evangelizar é ter conhecimento. Amém? E eu quero nessa manhã justamente falar sobre esse conhecimento. São várias coisas, mas o que eu vou atentar nessa manhã é sobre o conhecimento. Os equipamentos são importantes, rede, o barco, etc., tudo, o remo, tudo é importante, e Jesus nos deu condições, todos os equipamentos necessários para a evangelização. O Espírito Santo nos dá essa condição. Disposição, que é importante também, e a comunhão, né? Ninguém pesca sozinho. Ninguém pesca sozinho. Não existe, na igreja não existe pesca solitária. Todos pescam juntos. Todos lançam a rede juntos. Todos estão no mesmo barco. Entenda isso. Amém? Se você está evangelizando alguém, não é uma pesca solitária, é a igreja que está evangelizando. É a sua igreja local que está evangelizando. Você está coberto por pessoas, por ação, por pastores, por líderes que estão ali te apoiando, te ajudando na intercessão. Bom, eu quero me atentar um pouco com relação ao conhecimento. 3 aspectos que você precisa entender com relação à salvação. Quando nós falamos salvação, nós falamos sobre a obra da cruz. Perfeito? Falamos de salvação, nós vamos na obra da obra da cruz, ou seja, a vida de Jesus, pelo seu sacrifício, e tudo o que ocasionou esse sacrifício. Se nós estamos aqui, porque esse projeto de Deus deu certo. Amém? Porque Deus pensou um projeto na eternidade, e foi concluído, e deu certo. Por isso que nós estamos aqui. Porque se a obra da cruz não tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. Nós não existiríamos. Mas Jesus fez tudo perfeito. Dentro de um contexto totalmente imperfeito, totalmente improvável, lembra de você. Você era uma pessoa que era improvável converter. Era improvável ser salvo. Era. Mas você foi salvo. Então, quando nós pensamos aqui, olhamos aquelas pessoas, falamos, puxa vida, aquele camarada, ou aquela fulana lá, é improvável ser salvo, é impossível. Pode ser. Pode ser. Que nós fomos salvos. O improvável pode acontecer. E Jesus, diz a palavra de Deus, que ele veio. E toda a vida de Cristo foi extremamente planejada. Desde o seu nascimento, ou vamos lá no Antigo Testamento, quando se começa a dizer de Jesus. Bem lá atrás, Moisés já cita, vem lá, Davi cita, aí vem os profetas, vem falando, Isaías fala. Então, todo o Antigo Testamento vem avisando da vinda de um Messias. Não se sabia como viria, não sabia de que maneira viria, mas ele viria. Ele viria. E isso trouxe uma grande expectativa de como viria esse Messias. Ele veio. Hoje nós já temos a revelação disso, de como veio. Para nós é fácil entender, mas naquela ocasião é difícil entender. Como virá um homem para salvar o mundo? Vai vir com um canhão na mão, vai vir com espada, vai vir com alguma coisa na mão para arrebentar com tudo. Não é? É o que se pensava. Mas ele vem com uma estratégia extremamente definida de como precisava vir. Porque o objetivo era salvar o homem. O objetivo era alcançar o homem. O
O plano de Deus é alcançar o homem caído no Éden. Esse é o objetivo de Deus. Eu preciso alcançar a humanidade caída. E como eu vou alcançar? Eu preciso planejar algo. E planejou. E quem poderia de alguma maneira colocar aquele plano em ação? Só Jesus. A gente pode imaginar Deus conversando na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo, assim como eles criaram o homem, né? Eles falaram, vamos fazer um homem, nossa imagem e semelhança, e agora o homem caiu, agora nós vamos salvá-lo. Como é que nós vamos salvá-lo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano aqui, ok? Vamos fazer um plano. Eu vou planejar, quem vai executar? O filho, não, eu executo. Vai executar, vou lá, como homem, isso na eternidade, pensando, conversando, não, vou lá como homem, nasce como homem, peraí, mas como é que você vai nascer como homem? Não pode, não, o Espírito Santo, não, deixa que eu fecundo, vou lá e dou um jeito em Maria. Vou lá, dou um jeito, vou lá e pronto. Não sei como, mas aconteceu. Da forma natural todo mundo sabe, né? Espiritual não. Aí foi lá e... Então o plano foi totalmente feito, planejado e executado. Agora, qual o efeito desse plano? Qual o efeito fundamental desse plano? O que esse plano precisa alcançar na vida do ser humano? O que esse plano precisa chegar na vida do ser humano? Qual que é o efeito disso para a salvação? É simplesmente morrer para ser salvo. Mas precisa reverter o processo do pecado. E como se faz isso? Eu já tinha definido, só por derramamento de sangue. E Cristo falou, não tem problema não, eu vou derramar meu sangue. Eu vou morrer. Mas Cristo falou, ô Pai, obrigado. Mas Jesus falou com o Pai, Pai, eu vou morrer. E aí? O Espírito Santo não preocupa não. No terceiro dia eu vou te ressuscitar. E o Pai falou, através do seu sangue, eu vou salvar todo aquele que crê. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando você vê esse versículo nessa totalidade, você vê uma abrangência do poder, da glória, do amor e da graça de Deus sobre a vida da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma expressão que, de qual maneira? A maneira que eu amo meu filho? Não, é de tal maneira. É a maneira que o meu filho me ama? Não, de tal maneira. Muito acima de qualquer amor existente na face da terra. Vocês estão entendendo, querido? Como é importante você entender isso quando você lança a rede? Porque quando você entende isso, você entende o seguinte, eu não sou merecedor da minha salvação. Eu não sou merecedor de ser salvo. Nós não estamos aqui porque nós somos merecedores, nós estamos aqui pela graça. E qualquer pessoa que for salva, é salva pela graça, e não pelo mérito. Porque nós somos orgulhosos, mas Deus não é orgulhoso. Quando uma pessoa nos ofende, nós guardamos amargura, não é? Às vezes guardamos raiva, que negócio todo. Deus não. Deus ama. Por isso que deu seu filho, porque Ele ama. Mas tem 3 coisas que eu gostaria de abordar com vocês com relação ao conhecimento, com relação ao que Jesus fez na cruz por nós. Porque quando você fala assim, porque Jesus, é importante o teor, quando você fala com uma pessoa assim, olha, Jesus morreu por você. Ele vai falar, eu não pedi para Ele morrer por mim. Ele vai te responder isso. Mas você tem que mostrar a necessidade, por que Jesus morreu pela vida daquela pessoa. Para que ela entenda. Para que ela possa entender por que Ele morreu. E esse conhecimento é fundamental. E o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar, ensinou a todas as igrejas, ele estabelece, ele desenvolve esse pensamento, ele desenvolve essa graça de Deus sobre a cruz de Cristo.
Talvez você já possa ter ouvido sobre isso, mas eu quero que você entenda um pouco mais. O primeiro efeito da obra da cruz. Primeiro efeito, quando você precisa entender, volto a dizer, na sua vida, para que você possa repassar isso. Você precisa, Jesus falou para Pedro e André, olha, vocês serão pescadores de homem, a sua essência vai permanecer. Então, quando você fala, quando você lança a rede, a essência da vida de Cristo tem que prevalecer na sua vida. Aquilo que ocasionou o efeito na sua vida. Você só consegue vender alguma coisa se você acredita nela. Você só consegue vender um produto se você acredita naquele produto. É assim. Você só consegue passar a salvação se você acredita na salvação. E acreditar na salvação, entender que aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela, por mais boazinha que ela seja na concepção humana, ela vai para o inferno. Vai para o inferno, porque a palavra de Deus diz. Nós vamos entender aqui agora. Não é pelas obras que nós somos salvos. Não é pelas obras, é pela graça de Deus. Não entenda você que a pessoa tem olha, eu também sou bonzinho, eu sou isso. Não é questão disso, não. É uma questão do processo da salvação de Deus. E esse processo que Deus estabeleceu, ele vai ser cumprido na risca. Por que ele vai ser cumprido na risca? Porque ele não custa nada para a humanidade, é pela graça. Porque tudo que deveria ser pago, Jesus já pagou. Você está me entendendo? Que não há justificativas para alguém falar que eu não quero Jesus. Tudo bem que não queira Jesus, mas as pessoas precisam compreender que suas decisões, elas vão ter consequências. Vai haver consequências. Nós vimos aqui vários jovens adolescentes, amém? Jovens adolescentes aí. É isso. A obra da cruz é perfeita. Por mais que o mundo possa mostrar uma visão melhor das coisas, no sentido dos prazeres, olha, Jesus é melhor. Por Jesus não é um prazer momentâneo. Com Cristo não há uma paz momentânea. Não existe nada momentâneo para Jesus. Jesus é uma coisa perene. Tudo que Jesus te dá é para permanecer. Tudo que o mundo te dá, se você conquista um carro, se você morrer, eles vão vender o carro, vão dividir a grana. Vão. Se é uma bicicleta, vai dividir. Nem que for um pneu para outro vai dividir. Vai ficar aqui. Mas tudo que Jesus concedeu para a sua vida, você vai levar para a eternidade. Entenda isso. Abra para mim Colossenses capítulo 2. Vamos um pouquinho mais rápido, queridos. Para a gente falar alguns textos, nós vamos caminhar na palavra aqui, nós vamos viajar um pouco na palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. O irmão pode ler para nós aí? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Olha só. Continua. Primeiro ponto fundamental que você precisa entender com relação à obra da cruz. Deus pagou um preço pela sua vida. Isso chama remissão. Você foi remido. O que é remissão? É o ato efeito de perdoar alguma dívida. Tecnicamente, ato efeito de perdoar alguma dívida.
de retirar, excluir, dar uma oportunidade de recomeçar. Em Israel havia uma coisa muito interessante com relação ao uso da terra. Havia o ano da remissão. O que é? Quando a pessoa estava devendo, ele tinha um período para poder trabalhar pela vida pela sua dívida. Passando aquele período, se entrasse no ano de remissão, toda a sua dívida era perdoada. Você tinha que ser livre. Era o ano da remissão. Você devia 10 sacos de semente para o fulano de lá. Se entrasse o ano da remissão, acabou. Você não tinha que pagar nada. Era o ano do perdoar dívidas. Então, isso dava uma nova oportunidade de recomeçar por um novo caminho. E é isso que Jesus fez na nossa vida. Ele nos deu uma oportunidade de recomeço, mas em uma nova vida. Não há recomeço na vida, não há como recomeçar na mesma vida. A proposta de Jesus é um novo recomeço. Eu pago a sua dívida, mas você vai recomeçar em um novo tempo na sua vida. Para quê? Para que as coisas comecem a dar certo. Não há como você mudar, Deus perdoar os pecados e a pessoa se manter da mesma maneira. Não. Porque Jesus pagou essa promissória. A Bíblia diz, que nós lemos aqui em Colossenses, que Jesus pegou a promissória. Não é isso? Ele pegou, o que é uma promissória? É um título de dívida. As pessoas aí um pouco mais da minha idade. É, 40. Acima de 39. Não é? 39. Ainda se usa, talvez, mas a nota promissória. Batia alguém na porta da sua casa para vender uma coisa, você assinava a nota promissória, ele levava aqui no bolso. Se você não pagasse, ele ia no cartório e te protestava. Era isso que o diabo ia fazer conosco. Ele estava com uma promissóriazinha escrita Ricardo Luiz Moreira Miranda. E balangava lá para Deus assim, ó. Aqui, ó. E Deus olhando aquela promissória lá, valor exorbitante, você não conseguia pagar, olha, cuidado com os cartões de crédito aí, valor que não conseguia pagar, o que eu podia fazer? Nada. A dívida do pecado estava toda lá no inferno, os capetas tudo lá, estava o meu nome e o seu lá. Não é só o meu não, o seu está lá também. Um blocão assim. Um blocão dessa, uma pilha de bloco lá assim, e lá, zombando da gente e tal. O que Jesus fez? Opa! Um dia o Ricardinho, Senhor, tem misericórdia. Perdoa meus pecados, eu quero converter, Senhor, me aceita. Fiz a conversão. Na hora que eu fiz a oração genuína da conversão, você sabe o que Jesus fez? Não, ele foi lá pessoalmente no inferno. Ele foi pessoalmente no inferno. Ele não mandou nem anjo. Mais um aqui, ó. Daqui. O diabo daqui. Ele disse, não. Eu paguei por ele. Você entendeu o custo da sua salvação, querido? Dá para você entender isso? Jesus indo aonde ele não precisava ir. Ele foi lá e falou, olha, daqui. Pegou aí, o que ele fez? E depois o que ele fez?
Glória a Deus. Você sabe por que ele pegou na cruz? Ele está dizendo o seguinte: se alguém, glória a Deus, oh, maravilha, se alguém pagar o preço maior, pode vir cá e buscar. Você entendeu, querido? Pode ser o diabo, quem for. Se pagar um preço maior que eu paguei, vem cá e toma de volta. Quem vai pegar a sua promissória de volta? Ninguém. Primeiro plano de Deus bem executado, a compra da nossa vida. E quando você prega disso uma pessoa, ela começa a ser impactada. Quando você joga a rede nessa disciplina, quando você joga a rede nesse conhecimento, quando você começa a orar e pedir a Deus: Senhor, pega a promissória dessa pessoa do inferno. Rasga ela em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Quantas promissórias foram rasgadas aqui. Ninguém tem dívida para pagar. Ninguém. Porque Jesus pagou a sua dívida. Jesus pagou a sua dívida. Já está paga, querido. A pessoa só pedir: Senhor, tem misericórdia, busca a minha promissória lá. Já está paga. Mas a pessoa tem que querer. Ela tem que entender isso. Ela tem que entender o perigo que é viver sem Jesus. Amém? Primeiro processo. A compra da nossa vida. A remissão. O novo caminho. Por isso Paulo fala que nós somos nova criatura. Eis que as coisas velhas e tudo, glória a Deus. Tudo se fez novo. Pastor, mas minha vida é mesmo, eu como, bebo, sim, é mesmo, mas quando você morrer, não vai ser não. Você vai para a glória. Aí você vai ver aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não chegou no coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que Ele ama. Tem coisa boa para nós, querido. Tem coisa que você nem imagina. Mas para que isso acontecesse, o plano de Deus precisava continuar. Pô, eu fui perdoado. Amém? Minha dívida pagou. Glória a Deus. Oh, maravilha. Até vontade de falar em isso aí. Oh, maravilha. Não é? Quando você recebe isso aqui, dá vontade de sair pulando. Oh, minha dívida foi... Mas não, a obra precisa continuar sendo concluída. Remissão, maravilha. Parece que tudo se resolveu. Não, tem coisa que precisa resolver. E Jesus conversando com o Pai e o Espírito Santo na eternidade. Então, a remissão, vamos lá, resolvido. Sangue de Jesus. Outros versículos, mas depois nós vamos... Vamos só terminar a remissão. Apocalipse 1:5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Quem tiver, pode ler para nós aí, por favor. Ou por favor. Tem uns 2 copos aqui. Um gole aqui. Ele nos libertou dos pecados através de quem? Do seu sangue. Dá um aplauso ao nosso Deus por isso. Tirou os nossos pecados pelo seu sangue. Você não tinha jeito de tirar o pinche da sua vida, não, meu amado. Estava agarrado, mas veio o sangue de Jesus e o quê? Limpou. Nos purificou. Não só pagou a dívida, mas nos purificou de todos os nossos pecados. Ou seja, a garantia de uma vida plena de
diante de Deus. Porque eu posso chegar diante do Senhor. Quando eu cometo algum erro, alguma falha, você pode chegar e deve chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa e me lava com teu sangue. O efeito é imediato. Mas é o segundo momento. Em segundo momento, nós vamos lá em Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 a 7, por favor. Carta de Tito está até grudada aí, né? Tem Tito aqui, pastor? Tem um Tito aí. Vai procurando aí que você vai achar. Meio grudado aí, mas vai achar. Mas tem carta, a Bíblia tem carta que a gente olha, 1 João, 2 João, 3 João, cartinha. São coisas preciosas. Não deixa de ler. Tem gente que fala, Isaías é unção, mas não lê Isaías porque é grande. Olha, mas Isaías, 60 e tantos capítulos, né? Não dá para ler, né, pastor? É na hora que fala em Tito, 3 capítulos, né? Tito, 3 capítulos não é nada. Leia a Bíblia, querido. Deus vai te falar em qualquer parte da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. Quem pode ler para nós? Tito, capítulo 3, 4 a 7. Presta bastante atenção nessa. Aí, isso é coisa para a gente ler e chorar todo dia, de gratidão. Olha o que fala aqui. Eu quero o versículo 7, atentar nele, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Justificados. Justificados. Segundo plano, dentro do plano, segunda etapa, aliás. Justificação. O que é a justificação, querido? A justificação é tornar justo o que nunca poderia ser justo naturalmente. Você naturalmente nunca poderia alcançar a justificação diante de Deus. Talvez você não sabia disso, você não conseguiria. Tem gente que tem recorrido a outros caminhos para tentar uma justificação. Tem gente, como Paulo fala a Tito aqui, tem gente que estava buscando as obras para tentar se justificar diante de Deus. Tem gente que faz isso nos nossos dias. Eu vou me justificar diante de Deus por aquilo que eu faço por Ele. Não funciona com Deus. Pode funcionar com Baal, com qualquer uma, com Deus não. Não é por aquilo que você faz. E nunca será por aquilo que você faz que você vai merecer a justificação, mas por aquilo que Jesus fez por você. Adão era um homem justo, porque ele não tinha pecado. Quando ele pecou, ele se tornou uma pessoa injustificada. Ele não poderia se justificar diante de Deus, porque Deus falou com ele: Adão, toma cuidado com isso aí. Toma cuidado, falou com o homem e a mulher, toma cuidado com isso aí, não faça isso. Eles pegaram e não é justificável isso, porque Deus tinha avisado. Então a humanidade se tornou injustificada diante de Deus. E como é que se corrige isso? Através da cruz. Como é que muda isso? Através de Jesus. Jesus falou: vou mudar isso. Eu, através da minha vida, eu vou fazer uma vida totalmente justa. O meu desafio é viver no meio da humanidade de uma forma justa,
para que através da minha vida eu torne-os justos, justificados. O outro segundo desafio de Cristo é viver neste mundo da forma justa. Querido, vou te falar uma coisa muito séria. Se Jesus tivesse começado o ministério dele e falasse: o quê? Eu vou botar fogo nesse mundo. Olhar lá para o Pilatos, porque a turma toda lá, porque os fariseus, eu vou botar fogo nessa turma aqui agora. Ele tinha feito. Ele é Senhor. A Bíblia diz que Ele é Criador de tudo. Por Ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ele é Senhor. Ele teria condições de fazer isso e poderia fazer. Quando ele estava sendo preso, Pedro falou: não, você acha que eu vou pedir meu pai lá, que vai mandar lá, não sei, uma, duas, quantas legiões para acabar com isso aqui? Podia. Ele podia fazer isso, mas não fez. Sabe por quê? Por amor, por graça. Mas ele preferiu te justificar. Ele preferiu te justificar. Ele preferiu falar assim: não, eu vou através da minha vida, vou ser santo, justo, vou procurar fazer tudo aquilo que necessita ser feito, para que através da minha vida eu possa justificar muitos. Atos 13, 19, por favor. Presta atenção que o ato da justificação, ele vai te trazer para o terceiro ato do plano. Presta atenção no ato da justificação. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu falei. Será que eu pus errado aqui? Atos 13, 19, isso mesmo? 13, 19. Ali é isso mesmo? Eu coloquei errado aqui, senão desculpa. É isso mesmo, né? É 3,19, né? Eu errei aqui um aqui. Errei por um só, tá vendo? Só um, foi um detalhe, foi um lá. Tira um ali que está certo. Olha se está certo. Atos 3,19. Agora, pode ler, por favor. Muito bem. Romanos 3, 23. E 24. Terá Romanos 3, 23 e 24. Então, todos pecaram. Não tem nenhum bonitão aqui. Bonitão. Todo mundo pecou. O que é isso? Está todo mundo no mesmo barco. Ninguém está na condição de pôr o dedo no nariz de ninguém aqui dentro. Não está. Ninguém está na condição de julgar. Vai chegar um dia que nós vamos julgar as nações. Mas aqui, ninguém está na condição de botar o dedinho no nariz de ninguém. Amém? Todos pecaram e todos foram destituídos. Quando nós lançamos a rede, nós precisamos entender isso. Eu estava do outro lado. Agora estou aqui pela graça. É o princípio da humildade. Eu não mereço o que eu tenho. Você não merece a salvação. Você entendeu isso? Nós não merecemos a salvação. Você não está por mérito não, bonitão. É pela graça. E por tudo que você pudesse fazer em toda a sua vida, até o último dia da sua vida, você não conquistaria a sua salvação. Porque não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Jesus fez.
Eu fui justificado diante de Deus por aquilo que Jesus fez. Amém? Essa justificação, ela está ligada a tribunal. A pessoa que é justificada é a pessoa que é remida da culpa. Na medida que eu vou chegar no tribunal, Bruninho, eu vou chegar no tribunal de Deus. Nós vamos passar para o tribunal. Vocês não vão passar, não, vão passar. Você vai passar tribunalzinho. Martelão de Deus lá para... Eu vou olhar para nós. Deus vai olhar para o Bruno e falar, Bruno, ele vai dar mais uma olhada assim. Já viu quando na escola você fazia a prova, você tomava um zerão lá, o professor olhava? Só aconteceu comigo, né? Ninguém mais. Eu sei ansioso para saber a prova da matemática lá, se tirou, né? Vou passar o professor. O que minha mãe vai falar em casa? É assim? É ou não é? Tinha aquele choque, que coisa esquisita, ruim demais. Misericórdia, era ruim demais aquele negócio. Deus, já pensou Deus fazendo? Mas só que tem um detalhe. Vai chegar o advogado de defesa. Ele vai chegar, vai pôr a mão assim no seu ombro, fala assim, ô pai, detalhezinho aqui. O pai vai olhar, tá vendo aqui, tem uma marca de sangue aqui. Opa, tem uma marca de sangue, é diferente. Eu o justifiquei. O pai vai olhar para o Bruno e falar assim, você não merecia não, mas você vai entrar pela graça. Passou com 50. É 60, né? Na minha época era 50, agora é 60. Passou. Pode entrar aqui, no 60. É a graça, é a justificação, querido. Eu fui remido do pecado, agora eu sou justificado. Entendendo o processo de salvação, como foi difícil para Jesus? Foi fácil para ele não, querido. A Bíblia diz que ele não teve usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão. Esse é o sentido da justificação. Glória a Deus. Oh, maravilha, maravilha, glória a Deus. Romanos 5:1 também diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e com nosso Senhor Jesus Cristo. 5:1, ou seja, justificado pela fé, eu tenho agora paz com Deus. Não é isso? Aí Deus vai olhar para você, você passou raspando, pode entrar. Eu começo a ter paz com Deus. Eu sou salvo. Está vendo como é que o processo de justificação traz no nosso coração a paz? Maravilha. Então essa paz eu preciso transmitir para quem? Para as pessoas que eu preciso fazer discípulos. Eu tenho que transmitir essa paz. Você é justificado por Deus. É pela fé. Você tem um documento assinado? Não. Eu acredito e ponto, acabou. É pela fé, e ninguém vai roubar isso de mim, porque um documento rouba de você, falsifica, rasga, queima, mas a fé ninguém pode tirar do teu coração, ninguém pode tirar do seu espírito, essa convicção da justificação, de ser justificado diante de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, quando Jesus foi batizado, João Batista, veio o Espírito Santo, Deus falou uma coisa lá na eternidade. Esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E quando, Bruninho, nós chegamos diante de Deus, Jesus vai olhar para o Bruninho e fala assim,
Esse é meu filho amado aqui, eu comprar. Esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado, entra logo. Tirei você do peso, né, do julgamento. Foi absolvido. Está caloroso. Mas esse é o fato importante que nós falamos, pregamos realmente a realidade da cruz de Cristo, leva as pessoas a receber esse calorão. Espera aí, que negócio é esse? Eu não sou justificado, é o tribunal, que coisa é essa? Ai, vai apertar mesmo. Essa é a realidade das coisas. Quando eu digo a verdade, eu prego a verdade. Hoje não se prega o evangelho de facilidade. Vem que Jesus vai dar isso, vem que Jesus vai fazer isso, vem que Jesus vai prosperar a sua empresa. Ele pode fazer e muito mais, não estou duvidando nada disso não. Mas isso não é a prioridade. Que mais um pastor quer que chova no acampamento. Acabou a piscina, acabou o futebol, acabou tudo! Oh, maravilha! Chove, manda chuva. Está muito calor, Jesus. Acaba não. Vou esperar a chuva passar, querido. Amém, querido? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Justificados pela fé. Deus não falha. Aleluia. Aleluia. Deus tem misericórdia de mim. Eu estava pensando, Deus pesou a mão, mas Deus tem misericórdia. Eu pensei, Deus pesou a mão em mim, acabou a luz, acabou tudo, vamos embora agora. Falei demais. Mas Deus teve misericórdia, graças a Deus. É porque eu tenho que falar de mais uma coisa aqui para a gente. Enfim. Então Deus justificou. Deus me tornou justo. Porque não poderia naturalmente acontecer na minha vida. O processo da minha libertação. Vou passar para o tribunal, já estou limpo. Jesus vai me conduzir para a vida eterna. Mas uma coisa fundamental no terceiro ponto da Aleluia. Som. Ei, amém. Estou me avisando aqui. Já estão terminando até a Santa Ceia, é isso? Glória a Deus. Mais 5 minutos. Entendeu? A chuva lá. Quando estiver demorando, vocês olham a chuva. Mas havia um outro momento também que precisa acontecer na nossa vida. Não era só a remissão, não era só a justificação. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 5,19. Segunda Coríntios 5,19. Quem achou aí pode...
Então diz o primeiro texto aí, lê só o primeiro início, o primeiro do versículo aí. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando Reconciliação. Reconciliação. O que é reconciliação? Estabelecer relações, restabelecer relações. Estabelecer um acordo de entendimento e harmonia. Juntar de novo, pacificar, restaurar relações. Já ficou de mal de alguém? Lembra que você pecou com isso. Nós pecamos com isso. Ficar de mal de alguém. A geração, não, sabe não, isso é mistério. Geração do fundo, isso é mistério. Belém, Belém, nunca mais ficou de bem. Assim? De malzinho. Eu não converso. É dos antigos. Estou de mal com o pastor. O pastor não me ama. Começa a ficar de rompe relacionamento. Quando você desentende, você rompe relacionamento. Até com casal costuma isso acontecer, não é isso? Você rompe o relacionamento. Não rompeu o casamento, mas algum tipo de relacionamento. Convivência e tal, aquele negócio todo, acaba ficando de mal. Conversa daqui, dali. Eu com a Dilma não é diferente. De vez em quando ele quer me enforcar. É normal, irmãos. Normal. A mulher dá vontade de buscar o pescoço do homem. E nós somos totalmente passivos. Nós achamos que está tudo bem. Nós achamos que está tudo bem. Quando você tem 35, 36 anos de casa, quando você olha para a esposa, é daquele olhadinho, você já sabe que está na hora de terminar a hora do culto. Pastor quer saber a hora que tem que ir embora, olha para a esposa, ela já... Você pode ver, se o pastor fechou a cara, está na hora de terminar, porque a esposa já... Mas, queridos, o plano era dividido em 3 partes e faltava a última parte. Qual que era? A reconciliação. Esse povo precisa reconciliar comigo. A humanidade não pode ficar assim, não. Deus falou, a humanidade precisa reconciliar comigo. Eles erraram. Eu não, eles erraram. Então, eles precisam vir e reconciliar comigo. Porque todos pecaram e foi destituída a minha glória. Porque Deus não aceita pecado. Por isso nós temos a remissão. Para tirar o pecado. Amém? Nós vamos para a glória sem pecado. Ninguém entra na glória com pecado, não. Por isso precisa do sangue de Jesus. E eu preciso ser justificado para entrar na glória. Mas para entrar na glória eu preciso de relacionamento. Eu preciso me relacionar com Deus. Eu não fui acostumado a relacionar com Deus. E agora? Essa cadeia precisa ser quebrada. Isso precisa ser rompido. Porque eu preciso me relacionar com Deus. Eu preciso me voltar para Ele. Por quê? Porque eu vou viver no reino dEle. E eu preciso me reconciliar porque eu preciso entender quem é Deus. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso que Ele fale comigo. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso falar com Ele das minhas angústias, das minhas tristezas. E Ele quer ouvir isso. Mas eu só consigo falar com Deus quando eu falo em nome de Jesus.
Eu não consigo falar com Jesus, com Deus, se eu não entrar pela única porta, irmã, Jesus Cristo. A minha oração tem que ser em nome de Jesus, que é o elo do relacionamento, da volta do relacionamento, da reconciliação, onde Deus tira sua ira sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Por quê? Por causa do sangue de Jesus, a qual Deus me aceita reconciliar com Ele, a restabelecer a minha relação com Deus. E qual que é a relação que Deus quer que eu me restabeleça com Ele? Aquela relação que Adão tinha no Éden, de vida, de falar com Ele, dele falar comigo. Não é uma relação pastoral, não é uma relação de ministério, não é esse tipo de relação, não. A relação que Deus quer é relação de pai e filho. Eu me tornar filho, isso estabelece o quê? Uma obediência irrestrita. Ou seja, antes eu andava na minha desobediência, agora eu tenho que andar na obediência. Glória a Deus. Que essa relação de harmonia foi restabelecida entre o homem e Deus por intermédio de Jesus Cristo. E não há outro canal, não há outra maneira. Meus amados, joguem a rede e façam discípulos. Tenham entendimento da vontade de Deus, que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Talvez nós temos, mas Deus não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque nós passamos por esse processo de remissão, justificação e reconciliação. Nós somos reconciliados com Deus. Você pode, na hora que você deitar, dobrar o seu joelho e orar com o Senhor, orar ao Senhor, que você tenha consciência completa, olha, irrestrita, de que Deus está te ouvindo, porque você está reconciliado com Ele. Você está ligado a Ele novamente, porque Ele reconhece a sua voz, porque agora você não fala, como um João ninguém, você fala como filho. Quando seu filho fala com você, você não dá atenção. Quando seu filho te pede alguma coisa, você não fica atento. Quando seu filho fala, olha, eu estou sentindo isso, você não, opa, peraí, o que está acontecendo? Não é assim? É assim que Deus procede conosco. É assim que Deus nos olha. Quando nós chegamos com as nossas dores, Deus fala, o que você está sentindo? Vem cá. Talvez há um processo de Deus na sua vida e vai fazer você entender. Entenda o processo do meu processo na sua vida. Talvez você está passando por um deserto, Deus está com você no deserto. É um processo na sua vida. A sua vida não será um mar de rosas aqui, querido. Mas saiba que Deus estará com você por uma aliança que Ele tem com você. Uma aliança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Você pode ficar de pé. Vamos tocar um canto rapidamente? O pessoal da música, rapidamente, feche seus olhos. Nós vamos, pastor, o negócio da seca, pode começar assim? Você não vai vir, não? Eu que vou dar seca. Glória a Deus. Então, eu fico meio pedido que a gente tem uma diferença com relação. Pode ser? Do jeito? Amém. Vamos tomar ceia. Glória a Deus. Amém? Você sabe por que você vai tomar ceia nessa manhã? Ou nessa tarde, né? Já? Porque você é uma pessoa, o quê? Remida. Porque você é uma pessoa justificada. E
e porque você é a pessoa reconciliada. Aleluia! Aleluia! Você já tem alguma música? Quer ajudar aqui? Vamos cantar um canto? Amém? Vamos adorar o Senhor com essa convicção, essa fé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Os elementos da ceia vão ser trazidos aqui? Pode trazer os elementos da ceia aqui para a gente.